Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Na aula de hoje vamos fazer uma questão do Mackenzie. Entre as substâncias, a água, o cloreto de sódio, na verdade cloreto de hidrogênio, né, que é o HCl, o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, e o gás carbônico, CO2, é correto afirmar que temos aqui como dados os números atômicos de cada um desses elementos químicos. E aí vem as perguntas, né? Se todas são moléculas polares, se somente o gás carbônico e o tetracloreto de carbono são moléculas polares, somente a água, o cloreto de hidrogênio são moléculas polares. Bom, basicamente aqui as alternativas estão perguntando sobre a polaridade desses compostos, né? Então a gente tem que saber quais são polares e quais são apolares. Se nessa questão você já tivesse a geometria molecular dos compostos, você faria ela de uma maneira bem rápida. Como não tem a geometria molecular, é claro, primeiro você pode saber a geometria molecular olhando, eu sei que a água é angular, sei que o HCl é linear. Vamos supor que você já saiba disso, você faz essa questão de uma maneira muito rápida. Mas eu vou fazer a resolução dessa questão partindo dos dados que a gente tem aqui, o número atômico do hidrogênio, carbono, cloro e do oxigênio. Com os números atômicos, a gente vai fazer a distribuição eletrônica para descobrir quantos elétrons cada um tem na camada de valência. Descobrindo isso, quantos elétrons faltam para eles ficarem estáveis e assim formar os compostos. Depois de formar os compostos, vamos descobrir a geometria molecular para aí sim descobrir a polaridade. Ou seja, vai demorar um pouquinho. Vou tentar fazer rápido. Tem um vídeo aqui nessa playlist, acho que é o segundo, e o primeiro também eu fiz de uma maneira mais lenta, para o pessoal que tem dificuldade. Se você tiver muita dificuldade, dá uma olhada nos primeiros vídeos dessa playlist, tá bom? Então vamos lá, mas esse vídeo também vai ser meio passo a passo. Vamos começar aqui com a distribuição eletrônica desses elementos. Hidrogênio, uma distribuição eletrônica bem tranquila, porque ele tem um próton, isso significa que o hidrogênio também possui um número de elétrons igual a 1, já que o número de prótons e elétrons são iguais quando o átomo está no seu estado fundamental, ou seja, quando ele não tem carga nem positiva nem negativa em cima do seu símbolo atômico. No caso da distribuição eletrônica, a gente vai seguir aquele diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, depois temos aqui o 2p6. Eu não vou colocar o diagrama inteiro aqui, só um pedacinho dele, que é a parte que a gente vai precisar para resolver essa questão. Tá? Se a gente precisar de mais, depois eu vou aumentando aqui. Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio, ela vai ser, ele tem a primeira camada, o subnível S, e no subnível S cabem 2 elétrons. Como ele só possui um elétron, então a gente vai marcar aqui que ele tem um elétron. Pronto, essa é a distribuição eletrônica dele. No caso, para que o hidrogênio fique estável, ele precisaria completar os 2 elétrons da primeira camada. Tem os 2 elétrons aqui. Como ele só tem um elétron, ele vai ser representado dessa forma. Coloca o símbolo químico e o elétron da sua camada de valência. No caso da distribuição eletrônica agora, do carbono, depois vai ser a do cloro, já vou marcar aqui, carbono, depois é o cloro. O número de elétrons do carbono é igual a 6, porque o número de prótons é 6. A distribuição eletrônica seria 1s2, depois 2s2. A gente segue essa sequência aqui, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2. No caso do carbono, não vai até 2p6, a gente vai até 2p2, porque o somatório 2 com 2 com 2 são os 6 elétrons que a gente tem aqui. A camada de valência é a última camada. O hidrogênio só tinha uma camada, ela era de valência. Agora nós temos duas, a camada 1 e a camada 2. A camada 2, que a gente pode chamar de camada L, né? Ela tem 4 elétrons. 2 mais 2, 4 elétrons, tá? Então, para o carbono, nós representaríamos o símbolo químico dele e 4 bolinhas aqui, né, que representam os elétrons ao seu redor. Com relação ao cloro, o número de prótons é 17 e o de elétrons também 17. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica desses 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, aqui já chegamos em 10 elétrons. 3s2, 12 elétrons. 3p, agora 3p5.
chegamos em 17 elétrons. Temos aqui a primeira camada, lembrando que a primeira é a camada K, a segunda camada, camada L, e a terceira camada é a camada M, que no caso do cloro é a camada de valência. 5 com 2 são 7 elétrons. Então, nós temos 7 elétrons na camada de valência do cloro e eles serão representados da seguinte maneira. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio possui número atômico igual a 8, logo ele possui 8 elétrons. E sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p4. 4 com 2 são 6 elétrons, a camada de valência do oxigênio, né? Então, ele vai ser representado mais ou menos dessa forma aqui, com 6 elétrons. Vamos agora fazer o seguinte, montar as moléculas H2O, depois HCl, depois CCl4 e CO2. E depois de montar as moléculas, eu já vou mostrando a geometria molecular de cada uma delas, tá? Vamos começar com a molécula de água. Aqui embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, tem uma tabela, ó, vai estar aqui embaixo, aqui. Uma tabela para mostrar quais são as geometrias moleculares dependendo da quantidade de pares ligantes e pares não ligantes. A gente vai fazer essa análise utilizando essa tabela neste vídeo. Com o tempo, você vai decorando as informações, pelo menos a parte mais importante dessa tabela, tá? Vamos lá, ó. Voltando aqui na água. A água possui o oxigênio como um elemento central, já que ele aparece em menor quantidade, e o hidrogênio aqui que vai estar ligado ao oxigênio. Vou colocar 2 Hs, um de cada lado aqui. O oxigênio tem 6 elétrons, ó, 2, 4, 6, e o hidrogênio tem apenas 1. Então, aqui a gente vai ter nós teremos duas ligações covalentes normais, duas ligações simples covalentes, tá? Essas ligações aqui, nós chamamos de pares ligantes. Eu tenho um par ligante aqui e tenho um outro par ligante aqui. Já esses pares de elétrons livres do oxigênio, que são 2 aqui, chamamos de PNNs, que são par não ligantes. Um par não ligante, outro par não ligante. Logo, nós vamos dizer o seguinte, que o átomo de oxigênio, que é o átomo central, ele possui 2 PLs, 2 pares ligantes, e 2 PNLs, 2 pares não ligantes. Tá, mas por que eu tenho que saber disso, professor? Porque com par ligante e par não ligante, você vai descobrir qual é a geometria molecular. Nesse caso, a geometria vai ser angular. E muda muita coisa para a polaridade, tá? Se ela fosse linear, é um tipo de polaridade. Se é angular, é outra polaridade. Então, essa geometria a gente chama de geometria angular. Vamos lá, dar uma olhadinha na geometria angular, mas eu já vou fazer o desenho dela, ó, que é assim que é representada a molécula de água. 2, 4, tá aqui, ó, 8 elétrons da molécula de água, tá? 2 pares ligantes, 0 pares não ligantes. Geometria linear, certo? Mas no caso da água, são 2 ligantes e 2 não ligantes. Então, é aqui, ó, 2 ligantes, 2 não ligantes. A geometria é angular. Então, vamos voltar ali, ó, 2 ligantes e 2 não ligantes, geometria angular. Quando a geometria é assim, ó, uma forma de você pensar sobre polaridade é com vetores, outra forma é você olhar a simetria da molécula. Se eu corto essa molécula ao meio, ela é simétrica. E se eu corto ela ao meio de novo, você tem que fazer 2 cortes, tipo uma cruzinha aqui nela, tá? Quando você faz o segundo corte nela, ela fica assimétrica, porque embaixo você tem hidrogênios, mas em cima você tem pares de elétrons livres. Você não tem hidrogênios aqui em cima. Então, ela não é totalmente simétrica. Ela é uma molécula que chamamos de assimétrica, ok? Se a molécula é assimétrica, você vai falar que ela é polar. Então, a molécula de água é polar. É essa informação que nós precisávamos. Se fosse simétrica, seria apolar. Vamos para o próximo composto, ó, HCl. Esse daqui eu acho que é meio na cara, mas eu vou representar aqui direto. Ó. Cloro tem 7 elétrons, 2, 4, 6, 7. Hidrogênio tem 1 elétron. Eles vão fazer uma ligação química, certo? E com essa uma ligação química, eu acho que na tabela nem tem com um par ligante só. Eu vou até olhar se essa aqui tem ou não. Tem tabela que mostra, tá? Quando é um par ligante. Mas é porque assim,
sempre que só tiver um par ligante, a gente fala que a geometria ela é linear. Então é meio aqui não vai colocar, coloca a partir de 2, não vai ter um par ligante só. Mas aí eu já deixo essa regra para você. Sempre que for só um par ligante é linear, porque não tem como essa ligação química ela ser torta, por exemplo, entre os dois, tá? Ela sempre é reta a ligação química. Então não faz sentido ela não ser linear. Então, no caso, a geometria, a gente pode ter geometria linear com mais de um par, tá? Mas no caso de um par, ligante é sempre linear. Então, geometria linear, a gente já sabe como ela é. Agora, seria só a gente saber sobre a polaridade dela. Mas para ver a polaridade dela, imagine assim, tem aqui o cloro, né, uma bolinha, tem o hidrogênio aqui. Se eu corto essa molécula ao meio assim, ó, ela é simétrica. Mas se eu corto assim, ela é assimétrica. Como que eu sei que ela é diferente, esses tamanhos? Por que o H é pequenininho, o Cl é grandão? Por causa do raio atômico. O cloro, o H é pequenininho, o Cl é grandão, porque o cloro está no terceiro período da tabela periódica, tá? Enquanto o hidrogênio está no primeiro. Então você tem que analisar isso daí, ok? Então essa molécula ela é assimétrica quando a gente observa o corte que a gente fez aqui de baixo para cima, tá? Ou de cima para baixo. Logo, ela é uma molécula polar. Então, assim como a molécula de água, HCl tem uma geometria, tem uma polaridade, né? Ela tem polo, positivo e negativo. Vamos agora fazer a análise das outras moléculas que estão faltando. Ó. O que a gente tem aqui? Temos o CCl4 e o CO2. Bom, vamos para o caso do CCl4, então. Ele vai ser um pouquinho diferente, porque, vou marcar aqui, ó, CCl4. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Observe que eu estou colocando ele como átomo central, porque ele aparece em menor quantidade aqui. E temos o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência. O cloro só precisa de uma ligação para ficar estável. O carbono, ele precisa de 4. Então, vão ser os 4 cloros ligados, né, com este átomo de carbono, todos com uma ligação simples. Ao redor do átomo de carbono não temos pares de elétrons livres, tá? Só ao redor dos cloros. Mas quando a gente pensa em par ligante e par não ligante, esse PL e PNL é só com relação ao átomo central. Então, o átomo central aqui, ele tem 4 pares ligantes e 0 pares não ligantes. Tá? Nesse caso, a geometria vai ser tetraédrica. Ó. 4 pares ligantes e 0 não ligantes. Geometria tetraédrica. O ângulo é de 109,5 graus e a hibridização desse carbono ali vai ser sp3. Mas a gente não está se preocupando aqui muito na hibridização, a gente está mais na geometria e na polaridade, né? O que eu estou falando que vai ser diferente é com relação à polaridade, a forma que a gente vai analisar. Primeiro, que a geometria tetraédrica ela é algo mais ou menos assim. Ó. Aí você tem um cloro, cloro e cloro. Só que essa geometria ela é tridimensional. Ela não é uma geometria como se eu estivesse analisando em um plano. Tá? Ela não é plana. Mas fica mais fácil da gente analisar ela como se ela fosse plana, tá? Tipo assim, como se fosse plana. É que assim, eu posso fazer o corte dessa estrutura tridimensional. E quando eu for cortar essa ligação aqui, ó, na parte tridimensional, isso daqui vai estar junto. Esses outros aqui, eles vão estar tipo em lados opostos. Isso aqui é isso. Só que o jeito que eu estou fazendo esse corte está diferente do que a gente faz normalmente para os outros. Ó. A gente faz só uma cruzinha assim. Porque aqui é tridimensional esse corte. Então fica difícil de enxergar isso na molécula. Eu vou preferir falar para vocês fazerem assim. Quando a geometria for tetraédrica, você tem que saber, ó, a geometria tetraédrica não é isso aqui, não são ângulos de 90 graus. Ela é mais ou menos isso daqui. Tem um tripé aqui embaixo e um para cima, tá? Então tem um cloro aqui, cloro, cloro e cloro. Mas na hora de você fazer a análise da polaridade, coloca a molécula como se ela fosse plana.
tá? E aí você faz os cortes. Então aqui, ó, considera aqui os átomos, né, que são tipo bolinhas aqui, né, os seus raios atômicos. E aí você faz o corte. Ah, é idêntico de um lado e do outro. Beleza. Aqui também, ó, é idêntico. Então ela é simétrica. Lembra que a gente falou? Se a molécula é simétrica, ela é apolar. Porque a assimétrica, que é o caso que a gente tinha estudado aqui em cima, ó, é polar. Assimétrica, polar. Então essa daqui é apolar porque ela é simétrica. Bom, não esperava ter usado tanto espaço assim, vou apagar isso aqui, vou jogar essa tabela um pouquinho para baixo para a gente fazer a análise da última estrutura, né, que nós temos. Vamos arrastar um pouquinho essa tabela aqui. Pronto, acho que foi até demais. Tá bom. Aí, vamos lá, ó. A última estrutura que nós temos é um CO2, né, dióxido de carbono. Vamos só relembrar aqui. O composto CO2. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, 2, 4, 6. Outro oxigênio aqui, ó, 2, 4, 6. Você pode fazer duas ligações duplas aqui, ó, uma dupla carbono-oxigênio, uma dupla carbono-oxigênio. A ligação dupla ela é considerada como um par ligante aqui para a geometria molecular, tá? Aqui também um par ligante. Então temos 2 pares ligantes e 0 pares não ligantes. Pares não ligantes são aqueles, ó, ao redor do átomo central. A gente não analisa esses átomos periféricos aqui, não é para o oxigênio, é só para o carbono que é o central ali. E aí a gente tem então 2 ligantes e 0 não ligantes, vai ser geometria linear. Tá? Vamos aqui, ó, 2 ligantes, 0 pares não ligantes, geometria linear. O ângulo das ligações é de 180 graus, a hibridização é SP. E aqui temos alguns exemplos, dentre eles está aqui o CO2. Tá? Então, vamos marcar aqui a geometria. Geometria linear. É o C fazendo dupla com O, dupla com outro O. Como ela é linear, se você fizer aqui o corte, ó, é simétrico. Se eu cortar aqui no meio, ó, também vai ser simétrico. Então, essa molécula aqui, ela é simétrica. E por ser simétrica, ela é apolar. As duas primeiras foram polares, né? E as duas últimas apolares. Apolar, ó, esse aqui foi polar e polar também. Agora é só a gente resolver a nossa questão, né? Bem tranquilamente. Todas são moléculas polares? Falso. Só as duas primeiras. Somente o gás carbônico e o tetracloreto de carbono são moléculas polares. Falso. Eles são apolares. Tá? Somente a água e o cloreto de hidrogênio são moléculas polares. Verdadeiro. Então, a letra C é a alternativa correta. Vamos olhar o erro das próximas. O cloreto de hidrogênio e o tetracloreto de carbono são moléculas polares. Falso, o tetracloreto de carbono não é. Somente o tetracloreto de carbono e água são polares. O tetracloreto de carbono não é, ele é apolar. Tá? Então é isso, pessoal. Terminamos a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. Se quiser continuar acompanhando as nossas aulas aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, quem sabe deixar um comentário e compartilhar esta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Eu desejo bons estudos e a gente se encontra em uma próxima aula aqui no Estuda Mais.